Olá, morreu o Papa que resgatou a opção preferencial da Igreja Católica pelos pobres e desvalidos, como pregou Jesus Cristo. A grande reforma recente na Igreja Católica foi feita pelo Concílio Vaticano II, convocado pelo Papa João XXIII em 1961 e realizado de 1962 a 1965. O Concílio Vaticano II permite que a missa seja rezada nas línguas nacionais e não mais apenas em latim, aceita a liberdade religiosa e o ecumenismo, com a tolerância aos não cristãos. Essas reformas levam ao desenvolvimento na América Latina da teologia da libertação, da opção preferencial pelos pobres, adotada a partir da segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada em Medellín, na Colômbia, em 1968. O futuro cardeal Albino Luciani, filho de um pai socialista, foi nomeado bispo por João XXIII e participou do Concílio Vaticano II. Era o patriarca de Veneza quando foi eleito papa em 26 de agosto de 1978, vencendo o ultraconservador Giuseppe Siri, considerado favorito. João Paulo I foi o primeiro a adotar um nome duplo, venceu por 99-11. Adotou esse nome em homenagem aos antecessores João XXIII e Paulo VI, que realizaram o Concílio Vaticano II. João Paulo I foi o primeiro Papa que se recusou a ter uma cerimônia formal de coroação. Numa premonição da própria morte, João Paulo I teria dito: alguém mais forte do que eu, que merecia estar aqui neste lugar, estava sentado na minha frente durante o conclave. Era o cardeal polonês Karol Wojtyła, arcebispo de Cracóvia, que seria eleito Papa João Paulo II. Ele virá porque eu me vou, disse o Papa breve. Na noite de 27 de setembro de 1978, João Paulo II sentiu fortes dores no peito, mas não chamou o médico. Na manhã seguinte, estava morto por um ataque cardíaco. Como era filho de um socialista, tinha dito que onde está Lenin também está Jerusalém, e não houve uma autópsia, surgem teorias conspiratórias sobre a sua morte. No livro Em Nome de Deus, de 1984, o jornalista britânico David Yallop afirma que João Paulo I foi morto por estar prestes a descobrir escândalos financeiros no Instituto de Obras Religiosas, o Banco do Vaticano, chefiado pelo arcebispo norte-americano Paul Marcinkus. Outro envolvido no escândalo é Roberto Calvi, diretor do Banco Ambrosiano, encontrado enforcado numa ponte de Londres. Também é suspeito Lício Gelli, da loja maçônica P2. Quando investigava a morte do Papa, Yallop foi alvo de um atentado à bomba que matou seu motorista e lhe tirou o paladar. Em 1987, outro jornalista britânico, John Cornwell, supostamente ligado à Cúria Romana, refutou a tese do livro de David Yallop, no livro Um Ladrão na Noite. 40 anos depois da morte de João Paulo I, em suas memórias, o mafioso italiano Antonio Raimondi, sobrinho de Luca Luciano, outro mafioso, afirmou que matou o Papa breve, teria ficado na porta do quarto do Papa enquanto Marcinkus aplicava o veneno. O Papa Francisco beatificou João Paulo I em 4 de setembro de 2022. O sucessor de João Paulo I, João Paulo II, era o seu oposto, atlético, conservador e anticomunista. Karol Wojtyła nasceu em Wadowice, na Polônia, em 18 de maio de 1920, filho de um tenente do exército polonês. Quando chega o momento de ir para a universidade, a família se muda para Cracóvia, mas a invasão do país pela Alemanha nazista, em 1º de setembro de 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, interrompe os estudos. Wojtyła continua estudando clandestinamente. A família foge para o leste da Polônia, volta para Cracóvia quando fica sabendo que a União Soviética vai invadir o leste do país. Durante 3 anos, para não ser preso e deportado, Karol Wojtyła trabalha na fábrica de uma indústria química importante para o esforço de guerra da Alemanha nazista.
talvez seja o único Papa que um dia foi operário. João Paulo II viaja pelo mundo inteiro e aproxima a Igreja de outras religiões, como o islamismo, o judaísmo, o cristianismo ortodoxo e as religiões orientais. Pede perdão a povos perseguidos pelo cristianismo, inclusive judeus e muçulmanos. Nacionalista polonês e anticomunista, se torna um aliado do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, no fim da Guerra Fria. João Paulo II é um personagem importante na luta contra o comunismo na Europa Oriental nos últimos anos da Guerra Fria, quando o ditador soviético Joseph Stalin foi criticado pela Santa Sé, desprezou o poder da Igreja com a seguinte frase: quantas divisões tem o Vaticano? Mas, ao ver as multidões que receberam João Paulo II na Polônia, o presidente Reagan viu nele um grande aliado na cruzada contra o comunismo na Guerra Fria. Seu apoio ao Sindicato Independente Solidariedade, liderado por Lech Walesa, é decisivo para a queda do comunismo na Polônia em 1989, quando o país realizou as primeiras eleições livres no bloco soviético. João Paulo II também desautorizou a teologia da libertação na América Latina. Conservador, não conseguiu reverter o declínio da Igreja Católica com a queda no número de padres e freiras. João Paulo II morre no Vaticano em 2 de abril de 2005, foi beatificado em 2011 e canonizado em 2014. Virou São João Paulo II. O sucessor de João Paulo II foi ainda mais conservador. Cardeal Josef Ratzinger, alemão, foi nomeado por João Paulo II prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, o Santo Ofício, antiga Inquisição. Nesta função, perseguiu os seguidores da chamada Teologia da Libertação, defendida por setores mais progressistas a favor de uma igreja mais envolvida em questões sociais e políticas sob a influência marxista. Na luta contra a teologia da libertação, Cardeal Ratzinger silenciou teólogos importantes como Hans Kung e o brasileiro Frei Leonardo Boff. Como sumo pontífice, Bento XVI criticou o que chamou de ditadura do relativismo cultural, que tenta tornar aceitável o que antes era considerado intolerável pela sociedade e por pessoas religiosas. Bento XVI foi muito criticado em 2006, quando afirmou que o islamismo era uma religião guerreira e teve de pedir desculpas. A saúde sempre foi um dos maiores problemas de Bento XVI como Papa. Afinal, ele sucedeu ao atlético João Paulo II, que percorreu o mundo, e mesmo depois de ter sido baleado num atentado em 1981. Em 28 de fevereiro de 2013, alegando problemas de saúde, Bento XVI se tornou o primeiro Papa a renunciar em quase 600 anos, desde Gregório II, em 1415. Na renúncia, Bento XVI argumentou que seu corpo e sua mente já não tinham mais força suficiente para comandar o Vaticano. Seu irmão diz que ele foi orientado pelo médico a não fazer mais viagens transatlânticas, o que tornaria difícil cumprir a sua missão sacerdotal. A revista de negócios Harvard Business Review fez uma análise das implicações da renúncia de Bento XVI sobre liderança e envelhecimento. Do ponto de vista político, seu maior desafio foi enfrentar uma série de escândalos sexuais envolvendo ministros da igreja, especialmente de pedofilia. Nem isso o levou a cogitar o fim do celibato dos padres. Aqui no Brasil, o Frei Leonardo Boff, que foi silenciado pelo Papa por seu apoio à teologia da libertação, quando o Papa ainda era o prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, Leonardo Boff acusou Bento XVI de usar o segredo pontifício para tentar evitar que padres e bispos fossem julgados na justiça comum pelos escândalos sexuais da igreja.
Bento XVI só teria recuado quando a situação se tornou insustentável. Aí pediu desculpas e prometeu rigor na investigação. Primeiro Papa latino-americano, primeiro jesuíta e primeiro Papa não europeu em mais de 1.200 anos, o arcebispo de Buenos Aires, cardeal Jorge Mário Bergoglio, foi eleito em 13 de março de 2013. A escolha do nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, que dedicou sua vida aos pobres, indicou a orientação que Francisco daria a seu pontificado, com preocupações sociais, com a miséria, com a fome, a guerra, a rejeição a imigrantes e a destruição da natureza. Francisco é um jesuíta, era um jesuíta, sua ordem foi criada como um instrumento da Igreja Católica na chamada Contra-Reforma, a luta, a reação da Igreja do Vaticano à reforma protestante iniciada pelo monge alemão Martinho Lutero em 1517. A Companhia de Jesus, fundada em 1534 por Santo Inácio de Loyola, foi sempre reformista, ativista e fortemente envolvida com educação. Teve um papel fundamental na evangelização da América Latina e do Brasil, com personagens destacados como os padres José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e Antônio Vieira. Humilde Bergoglio, um argentino de origem italiana, morava modestamente num quarto da Catedral de Buenos Aires, ia de ônibus e metrô fazer seu trabalho social, viajava a Roma na classe econômica e costumava cozinhar suas refeições. Foi duramente criticado pela presidente da Argentina, na época Cristina Kirchner, ao condenar o casamento de pessoas do mesmo sexo e também ao rejeitar as estatísticas oficiais sobre redução da pobreza que foram manipuladas no governo Cristina Kirchner. Bergoglio foi acusado de ser conivente com a última ditadura militar argentina e de não dar proteção a 2 jesuítas detidos quando faziam caridade, ajudando os pobres, e até mesmo com o desaparecimento de bebês. Logo depois do anúncio, a Organização das Mães da Praça de Maio, uma organização de defesa dos direitos humanos, divulgou a seguinte mensagem no Twitter: a igreja que colaborou com a ditadura, a que mentiu, a que nos deu as costas, é a de Bergoglio e da direita. As avós da Praça de Maio o acusaram de conivência com o desaparecimento de crianças. Abre aspas, Bergoglio, roubo de bebês na ditadura, sem esquecimento nem perdão. Fecha aspas. A relação entre a líder das mães, Hebe de Bonafini, e o Papa evoluiu positivamente de uma oposição inicial a um reconhecimento e respeito mútuos, com Hebe de Bonafini Hebe de Bonafini reconheceu a importância da postura do Papa Francisco na defesa dos direitos humanos e dos mais vulneráveis. E ele, por sua parte, quando Hebe de Bonafini morreu, o Papa Francisco expressou seu respeito e admiração pela líder das mães da Praça de Maio, reconheceu a sua coragem na defesa dos desaparecidos durante a ditadura militar argentina e destacou sua audácia e coragem, sua busca incansável pelos desaparecidos. Essa reconciliação não chegou aos políticos argentinos. O Papa argentino nunca mais voltou ao seu país, nunca visitou a Argentina como Papa. Francisco foi um Papa dedicado a questões sociais, em contraste com seus antecessores, João Paulo II e Bento XVI, que acabaram com a teologia da libertação na América Latina. Francisco tinha a missão de conter o esvaziamento da Igreja Católica e a perda de fiéis para igrejas, especialmente as igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais. Francisco faz esforços para melhorar a relação com outros cristãos e com não cristãos, inclusive muçulmanos.
pede desculpa pela longa história de crimes de pedofilia cometidos na igreja e reconhece os homossexuais sob o argumento de quem sou eu para julgar. Seu papado é fortemente criticado pelos setores mais conservadores da Igreja Católica. Pela primeira vez, o Papa Francisco pediu perdão pelos abusos sexuais cometidos por membros da Igreja um mês antes de fazer isso, nomeou uma comissão de alto nível para atacar o problema. Eu me sinto compelido a atacar pessoalmente o mal cometido por padres, poucos se compararmos com o número total de sacerdotes, e de pedir perdão pessoalmente pelo mal que eles fizeram ao abusar sexualmente de menores, declarou o Papa diante do Conselho Católico Internacional para a Criança, conforme noticiou na época a agência de notícias Reuters. Francisco acrescentou: a Igreja está consciente dos danos pessoais e morais causados por esses agentes da Igreja. Não vamos dar um passo atrás na maneira como lidamos com este problema e nas sanções que devem ser impostas. Ao contrário, temos de ser ainda mais duros. Mas ele foi acusado de usar as palavras corretas, mas a Igreja não ter ido tanto a fundo quanto deveria no combate à pedofilia. Nas últimas décadas, o Vaticano foi acusado de conivência, de não tomar as medidas necessárias para investigar padres, curas e bispos pedófilos e não entregá-los à justiça. Entre as reformas prometidas por Francisco está a linha dura contra a pedofilia. Mas não se discute, pelo menos não na cúpula da Igreja, o fim do celibato, que permitiria aos padres e bispos se casar e ter uma vida sexual normal. O Papa também publicou a encíclica Louvado Sejas, em 24 de maio de 2015, manifestando preocupação com o meio ambiente e a mudança do clima. Uma encíclica papal é uma carta em que o Sumo Pontífice lança as políticas oficiais da Igreja para guiar outros líderes da própria Igreja e os fiéis em questões relevantes. Num duro ataque à ganância e ao sistema capitalista, o Papa Francisco lançou a primeira encíclica papal dedicada prioritariamente ao meio ambiente, responsabilizando o homem pelo aquecimento global, a poluição, a destruição da natureza, o extermínio de espécies, animais e de povos primitivos. O Papa ativista pressionava as grandes potências econômicas a chegar a um acordo para conter o aquecimento global, o agravamento do efeito estufa, na 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizada de 30 de novembro a 11 de dezembro de 2015, em Paris, quando foi assinado o Acordo de Paris sobre Mudança do Clima. A atitude do Papa não foi surpresa. Francisco se notabilizou por emitir opiniões sobre temas polêmicos como homossexualidade, pobreza, ganância do setor financeiro, o genocídio armênio cometido pelo Império Otomano no fim da Primeira Guerra Mundial e a atual perseguição aos cristãos no Oriente Médio. Francisco chegou a cogitar a renúncia, mas se não tivesse forças para cumprir sua missão. Chegou a viajar em cadeira de rodas, resistiu até o fim. Ontem, depois de ficar semanas hospitalizado, tratando de uma pneumonia, foi à Praça de São Pedro no domingo de Páscoa. Na madrugada de hoje, teve um acidente vascular cerebral e o coração parou de funcionar. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no LinkedIn, no Threads e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Fique em paz, muito obrigado, tchau.